Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã de quarta-feira. Hoje é 12 de fevereiro do ano 2025. Estamos aqui para compartilhar uma palavra de Deus com todos vocês, para trazer uma palavra de Deus diretamente do coração de Deus para o seu, para o meu, para os nossos. Sou o profeta Sheila e estou a Bíblia, o mate e o amanhecer. Vai de segunda a 7 horas da manhã. Hoje, o mate está nos acompanhando junto com a palavra do Senhor. Já damos nossos bom dia a Gustavo, da cidade de Montevideo, Uruguai. Que Deus venha abençoá-lo poderosamente nesta manhã de quarta-feira, assim como também a nossa irmã Maria, aqui na cidade de Caciqui, Rio Grande do Sul. Que Deus venha abençoá-la junto à sua família, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Bom dia, minha irmã Maria. Agradecemos a Deus. Calor, deu uma trégua ontem à tarde. Deu uma trégua, hoje está nublado, mas sim estamos necessitando de chuva. Não de tempestades, necessitamos de chuva para molhar a terra. Estamos sim, em nome de Jesus, Senhor, necessitando de chuva. Uma chuva mansa, que não venha vento, que não venha raio, uma chuva mansa, como só o Senhor sabe dar. Nestes dias, estamos falando de alguns milagres que Jesus realizou, onde temos 4 milagres que são considerados, 4 milagres que são considerados milagres messiânicos. Começou a chover, glória a Deus, começou a chover, agradecemos a Deus por isto. 4 milagres que são considerados milagres messiânicos. O que é isto? Que somente o Messias poderia realizar este tipo de milagre. E ninguém mais poderia realizar esse tipo de milagre a não ser o Messias. Então, temos que ver esses milagres, conhecer esses milagres. No dia de ontem, nós estivemos ali vendo o primeiro milagre messiânico que foi feito por nosso Senhor Jesus, que foi a cura de um leproso. Agora, hoje, nós teremos outro milagre messiânico. E tem muito a ver com aquilo que Deus fez lá no Gênesis. Lá no Gênesis, capítulo número 1, nós temos que Deus fez todas as coisas, não é verdade? Deus criou todas as coisas. E encontramos no livro de Gênesis, no capítulo número 1, ali que Deus criou absolutamente todas as coisas. E vamos encontrar uma expressão no capítulo número 1, que ela vai se repetir 8 vezes, que vai ser a seguinte expressão: e viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Agora bem, Deus criou os céus, Deus criou a terra, Deus criou os animais, Deus criou a vegetação, criou os rios, criou o céu, criou tudo o que deveria ser criado. E por último, como uma obra-prima, Deus vem criar ao homem. Bom dia a Luiz, aqui na cidade de Caciqui. Agradecemos a Deus, Luiz. Está começando a chover. Vai molhar essa terra, vai dar
muito fruto ainda nessa terra. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida do nosso irmão Luiz. Então, amados, encontramos, na palavra de Deus a seguinte expressão: e viu Deus que era bom. Cada vez que Deus criou o sol, Deus criou a lua, e logo vai dizer, e viu Deus que era bom. Logo após Deus ter culminado tudo, logo após Deus ter criado ao homem, formado ao homem do pó da terra, vamos ver que a expressão vai mudar um pouquinho. Vai dizer, e viu Deus que era muito bom. Bom dia, Wilson Ruben, lá na cidade de Artigas, Uruguai. Que Deus abençoe poderosamente a vida do nosso irmão Wilson. Faz muitos anos que não nós vemos, mas que Deus venha abençoá-lo poderosamente nesta manhã de quarta-feira. Começou a chover aqui agora. Começamos a live e começou a chuva, e que a chuva de bênção venha também sobre suas vidas, que chuva sobrenatural de parte de Deus venha sobre sua casa, sobre sua família, que a glória de Deus venha manifestar-se em todos os âmbitos da sua vida. Janderson, bom dia, bom dia. Nosso irmão Janderson está constantemente viajando por questões do seu trabalho e creio que ele vai pegar chuva na estrada nesta quarta-feira. Bom dia, nosso irmão Janderson, um grande abraço para ele, para toda a sua família. Esteve aqui ministrando a palavra de Deus no domingo que passou e foi bênção. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Agora, Deus fez ao homem e deu ao homem uma capacidade que não deu absolutamente para ninguém mais da criação. Deus deu a capacidade do homem falar. Deus lhe deu a capacidade do homem falar, para poder expressar as suas ideias, para poder comunicar-se. Mas agora também, o objetivo de que o homem fale é porque através da palavra também nós podemos criar. Deus, tudo que Ele fez através da palavra. E disse Deus, haja separação entre as águas de cima e as águas de baixo. E assim aconteceu. Então Deus, através da sua palavra, Ele foi criando todas as coisas. E deu também essa capacidade para o homem, no momento que Deus sopra o fôlego de vida no homem, que é justamente a capacidade de nós poder falar. Falar tem muito a ver com o espiritual. Nós somos seres espirituais. Deus nos criou como seres espirituais, pois nós somos espírito, alma e corpo. Isso é o que nós somos, o que a palavra de Deus nos diz. E tem que ver, dizia então, com o mundo espiritual. Pode falar somente quem tem o Espírito. Pode falar somente quem tem o Espírito, que tem o fôlego de vida, que nos foi dado por o próprio Senhor Deus Todo-Poderoso. Isso faz a diferença entre tudo demais que foi criado. Entre toda a criação de Deus, nós somos seres totalmente diferenciados. Agora, em Lucas, no capítulo 12, no versículo número 10, nos diz a palavra de Deus que nós vamos ser julgados por aquilo que nós falamos. Então, devemos de aprender a cuidar as nossas palavras. O que sai da nossa boca fica registrado no mundo espiritual.
O que sai da nossa boca fica registrado no mundo espiritual. O que sai da nossa boca tem poder. Tem poder para criar, como tem poder para criar, como tem poder para destruir, como tem poder também para matar sonhos, para matar esperanças. O que sai pela nossa boca. O Senhor Jesus disse que da abundância do coração é o que fala a boca. Então, primeiro nós geramos no nosso pensamento, na nossa mente, aquilo que nós vamos falar. Logo isto desce para o coração e do coração sai pela nossa boca. Aquilo que existe no nosso coração, aquilo que atesoramos do nosso coração é o que sai pela nossa boca. O que estamos falando? O que estamos fazendo com aquilo, ou melhor dito, o que estamos atesorando? Qual é o tesouro que nós temos no nosso coração? Provérbios capítulo 18, no verso 21, a palavra de Deus vai dizer que a morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. Então devemos de ter, muito cuidado com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós andamos falando. A minha fé é igual ao que eu falo. A minha fé é semelhante, é igual, é equivalente àquilo que eu estou proclamando com a minha boca. Ao final, voltamos a falar o mesmo, que aquilo que está no nosso coração é o que nós vamos falar, é o que nós vamos dizer. Da abundância do coração fala a boca, diz a palavra do Senhor. Então, muitas vezes tem pessoas que conhecem a palavra de Deus, que conhecem ao Senhor, mas têm, então, palavras negativas para todas as coisas. São destruidores de sonhos, matam esperanças, matam sonhos. São suicidas espirituais, falando claramente. Cuidado com aquilo que nós vamos falar. Cuidado com aquilo que nós vamos começar, a partir de hoje, depois de ouvir esta palavra, a falar, a comentar, a murmurar muitas vezes. Por causa da murmuração, Miriam, irmã de Moisés, ficou leprosa por murmurar contra o seu próprio irmão. No capítulo número 11 de Gênesis, nós temos algo ali bastante interessante. Bom dia, Nilza, aqui na cidade de Cacequi. Um grande abraço para a senhora, um grande abraço para Silvio. Que Deus abençoe poderosamente suas vidas desta manhã. Capítulo número 11 de Gênesis, para aqueles que são assíduos leitores da Bíblia, já sabem ao que estou me referindo, que é a Torre de Babel. Existia somente um idioma sobre a face da terra. Somente um idioma existia sobre a face da terra. Então, o homem, eu sempre digo que os mesmos sentimentos mesquinos, avarentos, orgulho, desde que entrou o pecado lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva abriram essa brecha para que entrasse o pecado, o comportamento humano vem sendo similar século detrás de século. As pessoas querem sempre construir algo para deixar marcado de que elas passaram pela face da terra, como se isso fosse favorecê-las em alguma coisa. Então o povo decidiu construir uma torre que chegasse até os céus. Que chegasse até os céus. Para que chegasse lá aonde Deus habitava. E começaram a construir aquela torre.
E isto desagradou, logicamente, a Deus. Então, o que fez Deus? Deus desceu e colocou um espírito de confusão no meio daqueles homens. Mudou o idioma de cada um deles. Era somente um idioma que se falava. E ali naquele momento, então, Deus cria todos os idiomas. Estamos falando aqui em português, mas viajamos aqui nas nossas fronteiras do Brasil e vamos encontrar que a grande maioria dos países, ou a maioria dos países que estão fazendo fronteira com o Brasil, falam espanhol, é outra língua. Tem outros que falam inglês, outros falam alemão, outros falam chinês. E se nós encontramos e não conhecemos o idioma, é difícil então poder ter uma comunicação eficaz com essas pessoas. Então, a confusão das línguas, a diversidade de idiomas, surgiu como causa de uma desobediência do homem a Deus, como causa de um pecado do homem contra Deus, do orgulho, da avareza, das ânsias pelo poder, de perpetuarem o seu nome sobre a face da terra. Meu irmão, nós não devemos de nós preocupar se nosso nome vai ser perpetuado na face da terra ou não. O que nós devemos nos preocupar, sim, é se nosso nome está escrito no livro da vida. Isso que é o importante. Nosso nome está escrito no livro da vida. Agora, você poderá estar se perguntando, até agora não falamos de o segundo milagre messiânico. Bom dia, meu irmão Wilberto, aqui na cidade de Cacequi, creio que está aqui em Cacequi, que Deus venha abençoá-lo poderosamente nesta manhã. Mas antes de nós ir ao segundo milagre messiânico, estamos falando tudo isto porque tem muito a ver com o segundo milagre messiânico do nosso Senhor Jesus, falando do poder das palavras, falando daquilo que nós confessamos com a nossa boca. Romanos, capítulo 10, verso 9 e 10, fala que se nós confessamos com a nossa boca e cremos do nosso coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu, que ressuscitou, nós seremos salvos. Mas primeiro nós temos que, aquilo que estávamos falando antes, primeiro vai se gerar no nosso coração. Logo vamos confessar com a nossa boca. E quando Jesus foi crucificado, ali naquela cruz, nós estamos falando de 3 mortes. Um homem que morreu como consequência do pecado. Outro homem que ali naquela cruz morreu salvo, com seus pecados perdoados. E o outro homem morreu para perdoar os nossos pecados. Tinha 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. E que foi o que marcou a diferença para aqueles 2 homens? Foi a maneira como eles falaram. Por uma palavra, eu posso ser salvo. Aquele ladrão, por uma palavra, ele foi salvo. Quando disse, Senhor, lembra-te de mim, quando vieres do teu reino. De certo te digo, disse Jesus, hoje estarás comigo no paraíso. Ele até repreendeu ao seu companheiro de crime, dizendo para ele, porque o seu companheiro fez outra confissão. Ele disse, salva-te a ti mesmo, e também nos salva nós. E aquele outro ladrão disse, mas nós estamos padecendo aquilo que nós semeamos, entre outras palavras. Nós merecemos esta morte, mas este homem é justo e não merece esta morte. Pelas palavras, um foi salvo e o outro foi condenado. Por isto é
que citávamos Provérbios, que na ponta da língua está a vida, mas também está a morte. A voz é algo muito importante, de nós dar o poder para falar. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo número 11, verso número 14, vamos encontrar aqui o segundo milagre messiânico. E tem muito a ver com tudo aquilo que falamos até aqui. De outra feita, estava Jesus expelindo um demônio que era mudo. E aconteceu que ao sair o demônio, o mudo passou a falar e as multidões se admiravam. Quando falamos que falar tem muito a ver com o espiritual. Tem muito a ver com o lado espiritual da pessoa. Este homem, está aqui a palavra de Deus, nós relatando, com este jovem, que também vamos encontrar esta história bíblica em Mateus, capítulo número 12. Também a vamos encontrar em Marcos, capítulo número 3, do versículo 20 ao 30. Este homem tinha um espírito imundo, que estava fazendo com que ele não falasse. Ele era mudo. Então o tema era espiritual. Nenhum médico poderia devolver a voz a este homem. Nenhum médico poderia fazer com que ele voltasse a falar. Tinha um espírito de enfermidade que estava nas cordas vocais daquele homem, impedindo de que ele pudesse falar. Isto faz-me lembrar quando Jesus repreende o espírito de enfermidade que estava sobre a mulher corcunda. Tem enfermidades que são espirituais e somente o Senhor Deus Todo-Poderoso pode libertar. Somente Cristo Jesus pode te libertar. É Ele que nos dá a liberdade. Um espírito mudo é um espírito imundo. É um espírito que vem das trevas. E a única maneira desse espírito sair é através do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus nos diz que toda potestade, todo principado estão sujeitos ou debaixo dos pés, debaixo da autoridade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ficou surpresa. A multidão ficou admirada por aquilo que tinha acontecido. Que um homem mudo voltasse a falar, ou que começasse a falar. Mas ali estava o Criador de todas as coisas. Ali estava o que soprou o fôlego de vida daquele homem. Ali estava a própria presença de Deus. Ele foi ali, justamente nas cordas vocais. Bom dia, Carla. Que Deus abençoe poderosamente nesta manhã. Ali, nas cordas vocais, onde estava alojado, onde estava feito casa, aquele espírito maligno. E Jesus, então, o repreendeu, o mandou para fora.
é o que está dizendo a palavra, expelindo um demônio que era mudo. Você deu para entender? Um demônio que era mudo. Aquele homem tinha esta enfermidade como uma consequência espiritual. E volto a dizer, nenhum médico poderia curar aquele homem, a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A multidão ficou surpresa com tudo aquilo que ali aconteceu. Ficou surpresa com tudo aquilo que ali tinha acontecido naqueles momentos ali no meio do povo. E os escribas, logicamente, começaram então a procurar matar a Jesus. Lembramos que a cada milagre que Jesus fazia, que somente ele podia fazer, ele mais se aproximava da cruz. Bom dia, nosso irmão José Nazareno, ali na cidade de São Francisco de Assis. Que Deus venha abençoá-lo poderosamente nesta manhã, junto à sua família, o seu programa radial, junto ao pastor que sempre está com ele ali aos sábados, aos domingos. Que Deus venha abençoá-los poderosamente. E meus amados, milagres messiânicos são aqueles que somente Jesus poderia fazer. Mas agora a boa notícia é que ele continua fazendo esses milagres. Continua fazendo esses milagres. Ele pode fazer o mudo falar? Claro que sim. Pode fazer um paralítico caminhar? Claro que sim. Porque ele é o mesmo, ontem, hoje e pelos séculos dos séculos. Porque ele é eterno. E foi ali na cruz onde ele conquistou absolutamente tudo aquilo que nós necessitamos. Falar a algo espiritual. Quando está faltando a voz, é algo espiritual também. E somente Jesus pode te devolver a voz. Somente Jesus pode nos dar a salvação. Somente Jesus nos cura de todas as nossas dolências. Somente Jesus nos dá a paz, nos dá a segurança, nos dá a proteção. Somente Ele repreende toda sorte de espíritos de enfermidade. Segundo o milagre messiânico, Jesus expulsa um demônio mudo. Meu Pai, meu Deus, Senhor, nesta manhã, Senhor amado, estamos aqui na Tua presença, meu Pai. E queremos, Senhor, elevar a nossa oração nesta hora por cura, Senhor Deus. Senhor, talvez exista alguma pessoa que está assistindo ou que vai assistir esta transmissão, meu Pai. Senhor, que está passando por um momento de enfermidade. Senhor, eu sei que Tu eres o mesmo ontem e hoje pelos séculos dos séculos. Senhor, e toda glória, toda honra te pertence a Ti, meu Pai. No nome de Jesus de Nazaré, que venham receber a cura agora. Senhor, que Tu venhas operar. Que Tu venhas tocar, Senhor amado. Ali onde está o espírito da enfermidade, e que Tu venhas expulsar esse espírito em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Tu venha repreender toda dolência, meu Pai. Todas as dores do corpo, meu Deus, venham sair agora, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, porque Tu destes autoridade, Senhor. Destes autoridade ao Teu Filho amado,
para que ele fizesse isto. E é no nome dele, Senhor, que estamos declarando agora: toda sorte de mal cai por terra, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Amém, meus amados e queridos irmãos. Não esqueça de compartilhar esta transmissão junto com seus familiares, junto com seus amigos. Compartilhe esta transmissão com eles. Assim como também vá lá no nosso canal do YouTube. Inscreva-se nele. Estamos 70 e pouco. Vamos ver se chegamos a 76, 80. Vamos lá. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus a mais pessoas. Sabe que quanto mais você compartilhar, a palavra de Deus vai alcançar mais pessoas. Vamos inundar as redes sociais com a palavra de Deus. Não permitamos que o inimigo das nossas almas ele venha ser mais esperto do que nós e utilizar as redes sociais para a maldade. Mas nós podemos inundar as redes sociais com a palavra de Deus. Amém? Dia de amanhã, quando sejam 7 horas, estaremos aqui com o terceiro milagre messiânico. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre sua casa, sobre sua vida, desde agora e para sempre. Amém.